Boa noite, gente linda. Nós vamos falar hoje de uma carta belíssima que vem no Novo Testamento, que é a carta de Tiago, chamada Epístola Universal de Tiago. Como sabemos, Tiago era apóstolo de Jesus e também seu irmão. Sim, seguiu Jesus e era o questionador. E Jesus, se a gente for analisar, cada apóstolo dele tinha uma personalidade, ele escolheu a dedo. E Tiago era o questionador, mesmo sendo irmão dele. Porque sendo irmão dele, ele poderia estar ali para passar um pano, e ele questionava. Inclusive, o livro de Tiago, que é apócrifo, que a Igreja Católica não aceitou, é belíssimo. Ele faz N perguntas para Jesus sobre assuntos dos mais diversos. Vale a pena dar uma olhada nesse livro de Tiago. Aqui é uma carta. Ela contém somente 5 capítulos, é pequenininha. E nós vamos falar hoje no capítulo 1, no versículo 19. Inclusive, dando continuidade ao que nós falamos da outra vez, na vez passada. Inclusive, eu estou gravando em seguida, tanto é que eu estou até com a mesma roupa. Eu não levantei. Eu estou no propósito de fazer 2 por dia, porque eu estou ficando muito atrasada com o YouTube, pela falta de tempo. Então, Tiago veio falar sobre a ira. O que é ira? A raiva, o xingatório, a violência. A ira é quando a gente inflama por dentro e deixa sair pela boca, deixa sair pelos sentidos e até mesmo pela força bruta. Ela é irmã da raiva. Então, Tiago vem dizer para nós, nesses poucos versículos, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem, sabeis isso, você já sabe. Todo homem, gente, homem aqui é ser, tá? Ele está dirigindo ao homem e à mulher. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Combina com a última, que Jesus sobe a montanha e vai ouvir os discípulos. Todo homem seja pronto para ouvir. O que é isso? É agora. Ouvir é parar tudo que você estiver fazendo. Ouvir é desligar a telinha. Ouvir, desligar o celular, desligar as máquinas, desligar os prazeres do mundo e ouvir, ter ouvidos de ouvir. Uma vez há muitos anos, eu folheando o Novo Testamento, eu fui ver quantas vezes Jesus disse: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. O que é ter ouvidos de ouvir? Ué, Jesus então está dizendo que podemos ser surdos? Sim, sim. Que às vezes a pessoa está precisando contar. Às vezes ela precisa de nós como psicólogo dela, psicanalista dela, o médico dela, o professor dela, o pai, o irmão, a irmã, o tio, o vizinho. Não importa, todo homem seja pronto para ouvir. Ouvir é agora. E vocês sabiam que quando nós nos colocamos pronto para ouvir, nós evitamos que a pessoa pratique. Não pode falar a palavra, né? Evitamos. Nós evitamos um aborto. Nós evitamos uma violência, uma briga, até mesmo uma guerra fratricida. Não importa o tamanho do problema, nós evitamos que muitas vezes aquela pessoa saca de uma arma e vai lá matar alguém. Eu fiz 40 anos do chamado atendimento fraterno dentro do centro espírita.
que é o atendimento fraterno? É sentar numa cadeira, a pessoa senta na outra em frente e a pessoa conta aquilo que ela quiser. Eu não vou interromper, nem vou fazer sermão na cabeça dela. Deixa ela falar, pronto para ouvir. Gente, vocês não sabem a quantidade de gente que foi ajudada. E não era só eu não, nós éramos uma equipe do atendimento fraterno. Quantas pessoas deixaram de lado de matar-se? Quantas pessoas decidiram não, quantas mulheres decidiram não fazer o aborto? Quantas pessoas evitaram matar ou morrer? Quantas pessoas deixaram de fazer guerra dentro do lar uns com os outros? Quantos irmãos se aproximaram para acabar com aquela rixa, aquele ciúme, aquela inveja um do outro? E por aí afora, quanta coisa. Por causa de quê? De ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir. É agora. Não adianta marcar na agenda para a semana que vem. Enquanto essa semana passar, ele já fez a besteira. Pronto para ouvir agora. A hora que seu filhinho chegar da escola, não vai correndo ligar a televisão para ver a novela fatídica, horrorosa da telinha, do plim-plim. Mas isso não. Vai correndo porque tem que comprar isso, comprar aquilo outro. Ouve seu filho. Seja ele criança, seja ele adolescente, principalmente, seja ele adulto. Filhos, ouçam seus pais. Chegou na casa do pai e da mãe, quer conversar, o outro já fica logo com grosseria, ou já vai logo pro celular. A família reunida em volta de uma mesa tão bonita na hora sagrada da refeição, não faz uma oração, não agradece o alimento daquele dia, já vai logo correndo pro celular e te olha na mesa no restaurante, está todo mundo com o celular na mão. E lá do lado tem às vezes um idoso precisando contar alguma coisa, tomar uma opinião, dar uma recomendação para aquela família. Pronto para ouvir é agora. Tardio para falar. Nossa, isso aqui é importante demais. Quando o outro vem para contar alguma coisa, a gente fala na frente. Ei! De modo geral, as pessoas são assim. Você vai conversar com ela, ela corre na frente e conta. Ah, comigo aconteceu isso. Quantas vezes a gente vai falar que tá com a dor de cabeça e o outro fala, ah, dor de cabeça? Pra mim, dói a cabeça, dói o ombro, dói a perna, dói o pé, dói a barriga, dói tudo. Aí você vai falar, ah, eu fiz o exame, eu fiz tal exame, tô esperando o resultado. Ela não deixa, a gente não ouve. Pronto para ouvir, tardio para falar. Outro exemplo que eu gosto de dar é o sonho. Você acorda de manhã, corre para contar. Gente, eu tive um sonho que eu preciso contar para vocês. O outro pula na frente e fala, eu sonhei isso. Aí vocês vão falar, mas você também não é pronto para ouvir? Não, você pediu a palavra primeiro. Então, é tardio para falar, tardio para fazer discursos. Sabe aquela frase que diz, eu falei que você ia passar por isso. Lembra que eu te falei? Você não quis me ouvir. Aí faz aquele discurso, a pessoa encolhe. Você já ouviu uma expressão que diz assim, engolir o sapo? Coloca na sua mente o que é engolir um sapo. Primeiro que ele é nojentinho. Desculpa, sapinho, mas é. Segundo, que ele é áspero. Engolir o sapo é difícil, ele é áspero. Aquele couro dele em cima é todo áspero. Terceiro, ele tem umas perninhas, né? Cheio de dedinho. Como é que vai passar pela garganta? Tô sendo grosseira, né, gente? Mas é verdade. Quarto, ele solta veneno.
Como que nós vamos engolir um sapo, gente? E depois o quinto motivo é que é nojento demais a gente engolir um sapo. Eu estou entrando em detalhes para vocês entenderem o que é tardio para falar. Ouça o outro, deixa ele esgotar o que ele tem para falar, depois você fala o seu sonho, o seu problema, a sua doença, deixa o outro falar. Gente, nós tínhamos uma equipe de fazer visitas em hospitais. Vocês não fazem ideia das coisas que a gente via. Quantas vezes a gente ficava num canto tentando chegar no paciente, mas era tanta gente em volta gritando na cabeça do paciente, o paciente sem dar uma palavra. Às vezes a visita, chega na hora da visita e conta os seus problemas para aquele coitado que está em cima de uma cama, sentindo dor, tomando 1000 picadas, tirando sangue, soro, não sei o que, exame disso, exame daquilo outro, e a pessoa chega para contar para ele o que ela está sentindo. Ela não chega, passa a mão devagarinho na mão, fala, como é que você está? O que você está sentindo? Deixa a pessoa falar. Eu vi isso, não foi uma nem duas, não. Foram centenas de vezes. Me perdoa, meus irmãos evangélicos, é uma gritaria em torno do leito do doente. Ninguém fala, gente, cala a boca, vamos ouvir o que ele tem para contar. Aquela pessoa está doida para contar como é que foi a noite, passou mal, foi para exame tal, tá para ir para UTI, tá cheio de dores pelo corpo afora, os remédios são insuportáveis, dá enjoo, quem está fazendo quimioterapia, gente, cala a boca, tardio para falar, por que você tem que contar o seu caso, você não foi lá para visitar o outro? Outra situação é visitar a parturiente após o parto, ela está de resguardo. Na minha época de jovem, se respeitava 40 dias de resguardo, a mulher ficava resguardada dentro de casa, no silêncio, e a criancinha também. Então ela ganha o neném, aí começa aquele monte de visita. Quem já ganhou neném sabe do que eu estou falando, dá um vazio, dá uma depressão. Emmanuel chama de maior mediunidade da face da terra. Mãe e filho estão ligados. É uma ligação imensa. Dá um vazio, dá uma vontade de ficar sozinha, no escurinho, abraçar o filhinho. Todo aquele ato de dar de mamar é doloroso. Quando se faz uma cesárea, então, que dor, que barriga dolorida. Os seios começam a ferir e a pessoa chega para visitar e quando eu tive meu primeiro filho foi assim, o segundo foi assado, e a pessoa fica ali com aquela cabeça perturbada. Ela acaba de tirar de dentro dela uma vida. Muitas vezes ela gostaria de voltar à situação anterior, que é doloroso demais. Psicologicamente falando, você tira a criança de dentro da mãe, mas você não desliga os laços afetivos, essa simbiose que existe entre a mãe e a criança. Aí você vai visitar aquela gestante de resguardo e enche a cabeça dela, ela tá fraca. Na minha época de criança e de jovem também, era muito costume dar o chamado caldo de galinha. Quem aí se lembra disso? Com aquela farinha de milho substanciosa por cima e deixar ela quieta num canto. Eu fico horrorizada, a minha cidade tem ruas de camelagem. Eu fico horrorizada quando no meio daquele monte de camelô gritando, aquele som naquela altura, aquele funk insustentável para nossa mente, e aquela mãe com aquela criancinha com a cabecinha caída, novinha, parece que nasceu ontem. Aí você olha para os pés dela, tá com um salto desse tamanho, esquecida que ela mexeu com o seu organismo no parto
ou na cesárea, pior ainda, porque ela se cortou. Ela foi cortada, desculpa. Então, gente, tardio para falar. Presta atenção que Tiago vem trazer para a gente. E a gente vai visitar essas pessoas e despeja um falatório na cabeça dela. Quando junta mais de um, então. Eu já pedi perdão para os meus irmãos evangélicos, mas para de gritar na cabeceira do doente. A oração pode ser em pensamento, gente. A oração pode ser em voz bem baixinha, impor as mãos. E depois, ou antes da oração, ouvir. Você imagina 6, 10 evangélicos na cabeceira da cama. Fala, minha irmã. Fala, meu irmão, o que você está sentindo? Como que você está aqui no hospital? Ou no leito dentro de casa, né, gente? Não é só no hospital, não. Deixa a pessoa falar, gente. Deixa a pessoa comunicar aquilo que ela quiser. Aí, se ela quiser ficar em silêncio, está tomando calmante, deixa ela ficar em silêncio. O silêncio também fala. Fica em silêncio junto com ela. O acolhimento em torno dessa pessoa. Para de contar seus problemas para ela. E minha tia passou por isso. Foi para UTI, minha filha, que ela morreu. Cortaram a minha irmã. Né? Houve um erro médico que foi assim. A pessoa vai ali, já está apavorada de estar na mão da medicina, na mão da ciência. Ela ali, ela é uma cobaia. É uma cobaia. E aí? A pessoa não escuta, ela não vê o outro como a pessoa que está ali, tipo inválida em cima da cama. Soro de um lado, oxigênio no nariz e fica aquela gritaria em cima dela. Não faz isso não. Não leva para ela problema que tem em casa. Fica em casa tomando conta dos filhos dela e a hora que vai lá fala que o menino fez isso, o menino fez aquilo, o outro fez isso, não foi para a escola, o outro sumiu e você não conseguiu. Meu Deus, como que essa pessoa vai agir ali em cima daquele leito? Tardio para falar. Fala mais tarde. É igual quando a gente vai visitar alguém que perdeu alguém, que morreu um ente querido. A gente vai lá e vai contar como é que foi a morte do marido, do filho, do não sei quem. Deixa a pessoa desabafar. Muitas vezes ela nem pôde chorar no velório, porque o velório é outro inferno de pessoas falando, contando casos. Conta até piada. Eu já falei isso. Gente, tem velório que bebe o morto, bebe cachaça. E fica todo mundo ali naquele falatório. Velório é a coisa pior que existe no mundo. Ninguém chama a viúva, o viúvo, o filho num canto e fala: como é que você tá? Como é que tá seu coração? O que você tá sentindo com essa perda? Deixa a pessoa falar. Tardio para falar. E Tiago sabiamente encerra dizendo assim: tardio para se irar. Irar. A gente explicou no princípio o que é uma ira. Por que Tiago fala tardio para se irar? Então você pode se irar? Tardio é porque mais tarde você pode entrar em ira? Pode. Quando a pessoa está exagerando, você tem o direito de dizer para ela: cala a boca. Para de falar. Para de contar os seus problemas. Para de lamuriar. Para de reclamar. Tardio para se irar não quer dizer violência, mas quer dizer que você não está aguentando mais e você pode falar para aquela pessoa. Fala. Fulano, eu estou passando mal. Eu estou tomando remédios violentos. Eu estou com enjoo. Estou com vontade de vomitar. Eu estou toda desordenada aqui nesse leito de dor. Para de falar. Tardio para se irar é quando você não aguenta mais.
Principalmente aquela pessoa que reclama o dia inteiro na sua cabeça. Aquela pessoa que quando você deita a cabeça no travesseiro para descansar um pouco da faina do dia, e aquela pessoa vem falando. Então, tardio para se irar é que você pode, é um determinado se irar. Não é brigar, não. Não é matar, não é esbofetear, não é usar de violência, mas é ser sincero. A hora que você está sendo sincero. Então, fica aí esse finalzinho agora que Tiago... Final não, tá, gente? São 5 capítulos. Eu estou citando só um trecho. Eu vou encerrar esse trecho. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago agora aqui vem colocar para a gente também ter muito cuidado com a ira. Muito cuidado, tardio para se irar, não quer dizer que a gente vai ofender, sair das leis de Deus, brigar, machucar, esbofetear aquela pessoa. Não é isso. Esse tardio é aquele desligar o botão daquela criatura. Mesmo quando ela estiver na sua cabeça, citando Jesus. Agora não. Agora não. Falar não vai adiantar. Muitas vezes, pensar, orar, vibrar, desejar ajudar aquela pessoa fala muito mais do que gritaria. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos saber ouvir. A sabedoria divina já nos colocou com uma boca e 2 ouvidos. Porque se fosse para a gente falar demais, seria o contrário, seria 2 bocas e 1 ouvido. Olha que sabedoria. Ouvidos para ouvir. Que Jesus nos abençoe. Um beijo muito, muito, muito caloroso no seu coração.